Mas vão aparecer os espertos, que vão querer pegar o que os outros fazem e eles não vão querer fazer nada. 2, aquele que falou já não está aqui. É uma conversa impossível, de 2 seres que não estão aqui. Mas se você me perdoar, eu vou sair feliz. E se você não perdoar, eu também vou sair feliz. Porque agora você sabe que eu reconheci o meu equívoco. Vira as costas e vai embora. No sentido de entendimento dos vários temas a serem oferecidos, sugerimos que seja seguida a ordem dos mesmos, para se evitar um entendimento fora do contexto ou não informado anteriormente. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo filosófico. E estamos aí depois de um friozinho, né, João? Friozinho hoje. Para nossa cidade isso aqui é frio, né? Hoje um friozinho. Pleno mês de julho, né? Falando sobre um mundo de diferentes. Esse é o nosso tema de hoje. Temos algumas perguntas, tem um pessoal aí, hoje eu acho que, apesar do frio, eles vão estar mais animados. Vamos ver aqui. Eles querem que a gente esquenta com as perguntas. Vamos esquentar o pessoal aí. Vamos lá. E a primeira pergunta, então, por que não existem iguais nesse mundo? É um mundo diferente, né? Eu acho que esse é um tema interessante, porque nós estamos falando de uma realidade que a gente vive o dia inteiro e talvez a gente não se aperceba dela. Aqui tem que ser um mundo de diferenças e de diferentes. Por quê? Muito simples. O processo de aprendizado do ser humano, ou seja, com base no funcionamento do nosso cérebro, dos 2 hemisférios, tudo tem que ser por um processo comparativo. O cérebro só toma uma decisão, do ponto de vista de uma ação, dentro de um processo comparativo. Então, como que a gente poderia viver nesse plano que nós estamos sem a comparação? Não haveria possibilidade, e nós vamos falar nisso já já. Não haveria possibilidade porque na existência de uma única coisa, e não do seu igual e contrário ou diferente, nós não poderíamos dizer que aquele processo foi de nossa vontade. Viraria uma imposição a todos os movimentos do ser humano. Então, para que uma lei universal tenha existência, isso dentro do meio teológico é muito conhecido como livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a opção de cada um por um caminho. E esses caminhos, eles são normalmente contrários, ou presentes e ausentes, positivos, negativos, dentro, fora. É o conjunto que cria o que nós chamamos de dualidade, analogia dos contrários. Então, o processo comparativo ele se dá por essa razão. É o motivo, é a forma do nosso aprendizado, sempre comparando. E dentro disso, que para mim isso é uma beleza, talvez seja neste plano algo mais sábio que poderia existir. Nós reconhecemos que não há nenhum igual aqui, nós somos todos diferentes. E olha essa diferença como ela é mágica. O outro me dá a oportunidade de mostrar algo que eu não tenho integrado em mim. E eu tenho a possibilidade de entregar para o outro algo que não está ainda integrado nele. Ou seja, é uma forma que automaticamente ela satisfaz as necessidades pelas diferenças existentes. Então, o mundo de diferenças e diferentes é o caminho mais rápido que nós temos para o optar. E, portanto, nos levar a uma condição de mais conhecimento, de mais sabedoria. Isso é feito de uma forma tão automática que não há percepção das pessoas da beleza dessa diferença. E a gente sempre tem uma oportunidade de aprender coisa nova com o outro, né? Claro, claro. Porque os níveis de consciência são diferentes, os propósitos são diferentes, né? O entendimento de cada um é diferente do outro, depende dos elementos que já tem integrados. Então, olha que coisa maravilhosa, aquilo que a gente muitas vezes critica até, né, em alguns casos, né? E de outro lado a gente passa desapercebido da beleza que existe nessas diferenças.
Ô João, mas aí tem sempre uns que querem um mundo melhor e tem aqueles que não querem. Por que tem essa diferença? Essa é mais uma. Então, vamos voltar ao optar, né? Por que que alguns optaram por um processo com mais virtude, vamos dizer assim, e outros querem que esse processo se mantenha como está? É muito simples a resposta. Vocês entendem que para cada mudança, seja ela de ordem interior, ou a manifestação dessa mudança exterior no exterior, que atinge toda uma sociedade, toda mudança é exigente de esforço, de muito esforço, e mais, é exigente de muita coragem. Por quê? Ao você se colocar não mais como um submisso de uma, vamos dizer, de uma mente coletiva existente, mas você está trazendo um panorama novo, uma possibilidade nova, ainda não manifesta aqui. A primeira reação da sociedade é discordar de você. Por quê? Porque se concordarem, eles deverão se preparar para o esforço que terão que fazer para atingir a razão que você já está. E como eu diria até para brincar com alguns físicos, né? A lei da inércia explica isso, a tendência é continuar esse objeto na velocidade que ele está. Ele não quer nem brecar nem acelerar, que na verdade é omissão. Então, para que não haja esforço, uma parcela, eu diria até considerável da sociedade, não tem como ponto de atenção o estado que o mundo está, falando da relação humana, das relações entre países, entre pessoas, entre familiares. Eles preferem continuar do jeito que está para não ter esse esforço. E nessa hora, eles não possibilitam essa condição de um mundo melhor, ou seja, um mundo com mais felicidade, onde todos têm uma maior oportunidade, um mundo melhor, em termos gerais. Mas para o mundo ser melhor, tem que ter mudança. E a mudança começa onde? No homem. E o homem é tudo que ele não quer fazer, é mudar. Aí, nesse caso, um mundo melhor, um mundo diferente, eles ia necessitar de leis novas, né, João? Então, nesse ponto, como seriam as leis desse mundo melhor, os princípios de relacionamento humano? Entendi. Eu acho que antes eu vou fazer eu sair do ponto um pouquinho, só para entender uma conversa que nós ouvimos um dia, que foi muito, assim, de um lado de muita felicidade, do outro lado até a gente se auto-ridicularizando. Um amigo estava falando sobre um mundo bem melhor, certo ou não? Explicando onde tudo vai ser feito pelo dever que cada um acha na sua ação e tal, certo? Todo objetivo de qualquer proposição não é só para ele, é para todos, tal, explicando isso. E aí uma pessoa que estava ouvindo virou para ele e falou, mas isso eu acho que não vai dar certo. Aí ele disse, por quê? Mas porque tem gente que pensa exatamente como o senhor está falando, se preocupa com todos e tal, mas vão aparecer os espertos que vão querer pegar o que os outros fazem e eles não vão querer fazer nada. Ele começou a rir, falou, acho que você não entendeu, esses aí não vão para um mundo bem melhor, vão continuar nesse mundo que estão aqui. Então vamos agora falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Qual que foi a pergunta? Quais seriam as leis para esse mundo novo? Isso. Vou fazer uma pergunta. Se eu dissesse para vocês que estão aqui, não estou dizendo para o mundo inteiro, para vocês, que não existe mais nos códigos jurídicos, né, algo que dê uma pena para aquele que matar o outro. Não existe mais esse crime. Aí eu conto isso para vocês. Aí vocês vão falar para mim, mas João, que diferença você faz? Não tem lógica matar o outro. Não interessa se a lei vai punir ou não vai. Isso é um troço inadmissível. Não é verdade? Mas por que é inadmissível? Porque para vocês o valor da vida já está integrado. A vida é algo exuberante, é o maior prêmio da criação para as suas criaturas, né? O processo vida. Não, isso não, é uma impossibilidade para a minha razão. Mas tem um outro aí fora que fala, poxa, agora estou resolvido. O que muda de um para o outro? Qual o ponto que difere um do outro? É a consciência. Isso. Para uns, esses valores, esses princípios já estão integrados dentro dele. Não precisa de lei externa. Não precisa de lei externa.
para ele fazer ou não fazer. Os valores já estão, mas o outro não está. Então, naquele caso do outro, as leis existentes, elas chegam como se fossem freios humanos para os humanos, certo? E para esses, eles não precisam mais desses freios, porque eles não praticam mais isso, porque isso já está integrado dentro deles. Então, se é um mundo melhor do que esse, não precisa de lei nenhuma, não precisa de princípio nenhum, porque as leis são leis externas, do ponto de vista de freios humanos. Se já está integrado dentro, ele vai manifestar isso porque está dentro. E o que está dentro se manifesta fora. Você é quem você pensa, não é? Então, olha que troço bonito. Nesse mundo não cabe mais a vantagem, né? O levar vantagem é um dos pontos que ainda não foram integrados pela pessoa, é o ponto que dá para ela a utilidade universal que ela tem no estágio evolutivo em que ela está. Não precisa mais. Então, acho que está resolvido. Quais são as leis do mundo melhor? Nenhuma. Quais os princípios? Nenhum. Não precisa ser externo, porque já está interno de cada um. E o que caberá a esse tipo de pessoa? Só manifestar isso. Ô João, mas assim, qual seria a causa para o mundo continuar sendo da forma que é, se é que tem uma causa para isso, né? Para continuar sendo assim, o mundo que a gente vê hoje, que a gente concorda aqui que a gente não vê nada de bom nele, né? Nós estamos passando um momento importante, né? Está tudo potencializado, tudo potencializou muito. Tanto ações virtuosas como ações sem virtudes. Está potencializado. Isso está ocorrendo. Agora, por que o mundo ainda está assim? Né? Velhos abandonados, crianças, pessoas sem lugar onde morar, outros sem condições de trabalho, outros nem comida conseguem. Onde a droga está tomando conta, a bebida, fugas. Eu diria para você até de uma forma prepotente, só tem uma causa. Não tem um monte de causa, tem uma só. Que talvez tenha sido a razão que nos trouxe para cá, para esse plano. É o egoísmo. O egoísmo. Enquanto esse egoísmo não for dominado, todas as ações de maldade, de crueldade, elas são efeitos. Elas não são elementos causais, elas são efeitos. Efeitos do quê? Da inconsciência humana. Porque alguém consciente, com esses valores integrados, isso é uma impossibilidade para ele. Não é que ele não consiga. Não, porque não cabe. O que cabe para ele é o dever. Então entenda, enquanto o ser humano não dominar esse egoísmo, é domínio do egoísmo, a sociedade não vai mudar. Porque o meio muda se o cidadão mudar. A mudança ocorre no homem. O homem não é produto do meio, é o contrário. É o meio que é produto do homem. É dessa individualidade que é gerado um processo de mudança que aí contamina todo o meio que o envolve. Desde o meio mais, vamos dizer, mais próximo, familiar, meio social, o meio do ambiente de trabalho, vai contaminando. Mas é a ação dele que muda o plano. Então, Tiago, para ser muito claro, nós, na minha forma de ver, claro, outros têm outros conceitos, na minha forma de ver, enquanto nós não reconhecermos o egoísta que somos, nós não lutaremos pelo altruísmo. Enquanto eu me achar angelical, eu não vou reconhecer a parte de diabrura que existe dentro de mim. O copo já está cheio, né? O copo está cheio de auto-engano, de perfeito auto-engano. Então o processo no domínio do egoísmo começa por esse ponto, o reconhecimento dos meus atos egoístas. Não vou fazer isso que é bom para a minha família. Tudo bem, e para as outras famílias? Cada um que cuide da sua. Pronto, egoísmo. Egoísmo. Não, eu quero fazer tal coisa. Por quê? Porque é bom para mim. E para os outros que se lasquem. É esse termo que estão usando aí? O outro que se lasque. Meu Deus do céu. Não é só inconsciência, é inconsciência com maldade junto. Você tem que enxergar você nele, nela, nele. Você está representado em cada um. E ao fazer por você, você tem que fazer por todos, aonde você está representado. Talvez seja essa até a razão do Cristo em colocar aquele conceito, nós amarmos o outro como nossos irmãos.
Porque você está representado. O que é irmão? Mesma origem, não é isso? Mesma origem. Então eu estou representado em cada um de vocês. Então, para que eu seja pleno daquilo que eu desejo, eu tenho que levar primeiro essa plenitude a todos. Aí eu recebo como prêmio essa plenitude tão pretendida. Sem o domínio do egoísmo, nada ocorre. O que ocorre é a manutenção de status quo. É o que está aí. Fica do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não muda nada. Absolutamente nada. Mas assim, a gente deseja ajudar na mudança, né, João? Pelo menos dentro do que eu sinto, né, do que eu percebo. A gente quer ajudar na mudança. O que a gente deve fazer? Que ferramenta a gente utiliza? Que princípio, né? Como que a gente ajuda a mudança? Eu acho que você tocou um ponto agora que é um ponto profundo, Thiago. Porque eu vou mostrar primeiro um lado de impotência. Todos nós aqui, tenho certeza absoluta, se você tiver um irmão, um parente, um amigo próximo, aqueles que têm mais contato com você, que começa a percorrer um caminho que você já reconhece como um caminho não virtuoso, você sabe as consequências desse caminho. E você não quer que ele tenha o sofrimento advindo dessas consequências. E aí você vai tentar chegar, explicar para ele e falar, olha, eu já percorri esse caminho, eu sofri muito, não vá por ele não é bom. E você poderá ter uma grata surpresa dele te ouvir e falar, puxa, obrigado, Thiago, por você ter me orientado. Realmente eu estava inconsciente com relação a isso que você me coloca. Mas você poderá ouvir outra coisa, que é um termo, vou tentar copiar um termo comum que está aí. Cada um cuida da sua vida. Meu Deus, nessa hora, se para aquele que é consciente, ele ganhou 2 sofrimentos. 2. Um, advindo da impotência. Fiz tudo o que eu pude, mas ele não quer me ouvir. Impotência total. E o segundo, a partir daquele instante que você é conhecedor do efeito desse caminho, você começa a sofrer pelo sofrimento que ele terá. A partir daquele ponto. Você sofre 2 vezes. Então, você me pergunta, qual elemento eu tenho que pegar? Eu não, todos nós. Isso está no Evangelho também. É o vigiai. É o vigiai. É um constante vigiai. É vigiar em cada pensamento, em cada palavra, em cada obra. É o vigiai. Ver se isso que eu estou falando é gerador de esperança ou de desesperança. Se isso que eu estou fazendo é bom para mim, mas se é bom para todos. É o vigiai. E terceiro, usando esse vigiai, tente dar uma olhada naquele que pretendeu ir por esse caminho e tente ver qual foi a resultante que ele obteve. Ela foi geradora de prazer ou de sofrimento? De posse desses elementos todos, você poderá se orientar no caminho e você poderá orientar os demais com relação a esse caminho. Que você hoje é sabedor de todas as consequências desse novo ato que você pretende. Então, sem o vigiai, esquece. Porque você, sem o vigiai, vai dizer o seguinte, dessa água não bebo mais. E vai continuar a bebê-la durante o resto da tua vida. Quem vai te contar se você deve ou não é o vigiai. O vigiai representa a resultante de experiências similares de tudo aquilo que você fez até hoje, ouviu os outros fazerem até hoje. E aí você fica com essa resultante ela que vai dar os elementos para você optar em fazer ou em não fazer. Entenderam isso? Vigiai. Podem anotar a seguinte coisa, as 2 palavras que mais foram ditas por Cristo no Evangelho foi o não julgar e o vigiai. É a base, pessoal. Como você vai julgar alguém se é você mesmo, numa consciência diferente? Como você vai percorrer um caminho diferente se você já tem um exemplo de qual que é a estrada que leva ao ponto que você tanto almeja? Então, essas 2 palavras são de magia. Elas têm um conhecimento inserido que, se nós buscarmos, que a gente, claro, eu sou assim, eu acho que vocês também, a gente não consegue manter isso 100% do tempo. Nós estamos num plano muito inconsciente, onde a mente coletiva ela tem um poder muito grande sobre a gente. Mas, nos momentos de lucidez, pelo menos nesses momentos, vamos tentar aplicar isso.
e que esses momentos não sejam raros, que esses momentos sejam cada dia em maior número, para que a gente tenha um estado consciente na maioria do tempo da nossa manifestação aqui. Cada vez mais consciente. Cada vez mais consciente, exatamente. Exatamente. Ô João, então, uma vez que a gente reconheceu tudo aquilo que está errado, a gente tem que lutar contra isso. Lutar contra o que está mantendo o mundo assim. Negativo. Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Nunca lute contra aquilo que você não quer. Mas coloque toda a sua energia em busca daquilo que você mais quer. Aí você ganha a luta. Aí você ganha a guerra. Foi na mosca. Foi na mosca. Exatamente isso. O que nós fazemos? Exatamente o contrário. Não, aquilo eu não gosto. Isso é esses mimimis da vida. Não, para de lutar contra o que você... Você já reconhece que não é isso que você quer da tua vida. Vou dar um exemplo para vocês rirem um pouco. Você percebeu que aquilo que você não gosta, que você não quer, você fica pensando o dia inteiro? Ou não? E aquilo que você mais quer, aquilo que vai te dar prazer, você não gasta nem um minutinho do teu dia para pensar naquilo. E ainda começa, porque aquilo se der errado, aí vai acontecer aquilo. Se acontecer aquilo, fica desdobrando. E vai desdobrando. Mas só você desdobra a infelicidade. Você desdobra o sofrimento. Eu quero ver você desdobrar a felicidade. Ah, mas quem tem felicidade não desdobra. Claro que não precisa desdobrar. Porque a felicidade já é um estado. Se você está no estado feliz, você não vai pensar em bobagens, que é o que nós somos especialistas aqui a fazer o dia inteiro. Ou não? Está vendo, meu amigo? O ser humano, nós, né? Eu sempre me incluo com... Os outros poderão achar que não são isso. Pelo menos eu tenho consciência por ser humano. Mas é como que a gente reconhece, João, que pode ou que não pode? O que eu posso... Como que eu reconheço que eu posso fazer algo assim? Às vezes até foge um pouco do que eu consigo. Né? Eu não consigo, mas eu posso. Entendi. Acho que entendi. Será que nós também não somos especialistas em uma outra coisa? Em gerar limites? Cada limite que você se impõe é o teu ponto de parada. Eu ouvi de um filósofo uma vez algo maravilhoso. Tinha uns teólogos espertos que foram dar uma pancada nele. Porque o teólogo havia dito sobre o milagre, que é algo que nós conhecemos perfeitamente, né? O milagre. E esse indivíduo falou para o teólogo. Falou, não, você está chamando de milagre, é algo que eu ainda não faço. Aí o teólogo, como assim você ainda não faz? Não, eu não faço, mas um dia eu farei. Talvez você não faça porque o limite que você se impôs é bom para você. Mas o limite que eu tenho hoje, eu não quero ficar parado nele. Eu quero ir além. E aí o teólogo bateu de novo. Está se achando Deus? Ele falou, não, só filho. Vocês entenderam isso? A resposta, só filho. O filho está no pai e o pai está no filho. O que o filho pode é o que o pai permitiu. Então parem de gerar limites. Para de criar justificativas para o teu limite. Pelo menos reconheça, fala, eu não faço porque é um esforço danado, vai me desgastar muito e eu não quero ter o desgaste. Porque o outro poderá falar, não, eu sei do desgaste, eu sei que vai me custar caro isso, mas lá na frente o prêmio vai ser grandioso. Aí ele vai e faz. Aí vem um estranho que não conhece a história, fala, poxa, aquele cara tem sorte. Não, ele não tem sorte, ele tem esforço. Não é problema de sorte dele, o problema é que ele não se permitiu a limites, ele se limitou. Aliás, tem uma frase no Evangelho que seria bom o pessoal lembrar de vez em quando, para não haver essas truncadas filosóficas. Quando Cristo diz aos apóstolos, aquele que acreditar em mim, em tudo aquilo que falo, em tudo aquilo que faço, este fará também todas as obras que faço, e fará outras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Se ele nos disse que nós seremos capazes de fazer tudo o que ele fez, já é uma loucura, né? Até morto levantar, certo? Não? Imagina, ele falou que faria isso e muito mais.
E quando ele se refere porque eu vou para o Pai, porque aí ele está representando o poder criador. É o que pode tudo. Olha o problema da sua limitação. Então eu vou dar não um conselho, mas uma palavra de amigo. Quando alguém chegar, você sabe fazer isso? Você fale, ao invés de dizer sim ou não, diga, se você sabe, não, sei. E se não souber, diga, ainda não. Coloque um ainda. Porque um dia você saberá. Entenderam isso? Na hora que você fala não sei, você está criando uma impossibilidade. Não, isso eu não consigo fazer. Já parou. Eu não consigo fazer ainda, mas me dá um tempinho que eu vou treinar. É igual os meninos, quando você é pequeno e vê os menininhos amigos andando de bicicleta, o que você mais quer é aprender a andar de bicicleta. Aí você vai tentar andar, você cai. Aí tenta de novo, cai de novo. Mas chega uma hora que você para de cair, né? Tanto, começa a cair menos. Aí uma semana depois você está andando normal. Vamos analisar, é o mesmo menino, uma semana antes, uma semana depois. Antes ele tinha medo de cair, agora ele não larga a bicicleta. Vocês estão entendendo? Quem que gera o limite? Cada um de nós. Isso vale para tudo. Isso vale para tudo. É isso daí, meu amigo. É isso daí. Esse tema é gostoso, é um pouquinho danado, né, porque ele cutuca a gente, né, mas é um tema muito interessante. Você ter convicção nas coisas, como te ajuda na vida. Agora eu quero falar para os meninos que estão prestando vestibular, essas coisas. Você olha e fala, nossa, João, mas tem 10 mil alunos para 100 vagas. Você já perdeu, você não vai passar. Não vai passar. Você não acredita nessa possibilidade? Falou, João, tô legal, ó. Tem 100 vagas, mas agora só sobrou 99, porque uma é minha. E você está estudando? Claro que eu estou fazendo minha parte, estudando e muito. Acabou. Você está tendo esforço e tem convicção. O que vai acontecer? Vai passar. Não tem a dúvida. Você já começa derrotado. Você não acredita naquilo que você diz querer, mas você não quer. Se você quisesse, não teria dúvida. E vale para tudo isso? Só para tudo. Só para tudo. Então tenham convicção, acreditem. Se aquilo que você quer é bom para você e bom para todos, e se você tiver agora o fator esforço, a lei da justiça é obrigada a funcionar para se manter justa. Agora, se está fazendo algo que não é bom para os outros, você acha que ela vai ser cúmplice dos teus atos? Não, não vai. Ela não vai atuar. Se você quer passar, você gosta dos outros, mas não tem teu esforço, ela não vai te ajudar. Seria injusto. Junta os três elementos. A lei tem que atuar por ser justa. Entenderam isso? Isso vale para quem? Só para todos. Só para todos. Então vamos usar a regrinha, pelo menos para nós aqui hoje. Vamos parar de quebrar limite. Para de se colocar, justificar a tua falta de esforço gerando limites. Você não quer ter o esforço. Você não quer ter o esforço. Pelo menos eu acho isso. Bom, pessoal, as perguntas aqui da nossa lista acabaram. Vocês têm alguma colocação, alguma pergunta para enriquecer o nosso conteúdo aqui? A Silvana tem uma pergunta, João. Fique à vontade. Dentro do nosso meio, dos lugares que a gente participa, como que a gente pode contribuir para que as pessoas em geral atrair essas pessoas que têm menos consciência da gente, são mais inconscientes. Ô, João, eu vou repetir, né, para tá no vídeo aqui ó, Perfeito. o áudio. A Silvana está perguntando, então, como que a gente deve agir fora daqui, né? Dentro do que eu entendi, é isso mesmo, né, Silvana? O nosso convívio pessoal, como que a gente deve agir para atrair as pessoas para esse tipo de movimento que a gente tende a praticar aqui? Bem prático isso, né? Boa pergunta, bem prático. Primeira coisa, eu gostaria que vocês se lembrassem, que vocês já sabem. Ninguém muda ninguém. Guardem isso. Ninguém muda ninguém. É eu que tenho que me permitir a mudança e ter o esforço para eu mudar.
partir desse pressuposto que ninguém muda ninguém, mas como eu poderia, né, como você bem colocou, contribuir para ajudar a pessoa? E aí vem uma resposta que é única também. Só com o teu exemplo. Só com o teu exemplo. Se você quer atrair as pessoas a ter um conceito de mundo bem melhor, o teu testemunho deverá ser a sua manifestação como um cidadão que já participa desse mundo bem melhor, mesmo que a maioria ainda não entenda isso. Porque aí, de novo, entra o livre-arbítrio dele. Ele poderá, em cima do teu exemplo, admirar e te imitar. Ele já mudou. Mas se é daqueles que ainda não tem elementos para entender isso, você vai dar o exemplo e eles não vão perceber, não vão admirar e não vão imitá-la. E aí que a gente entende uma coisa. Mas se mesmo assim você forçasse, você estaria impondo. E ao impor, você está negando uma lei, que é a lei da justiça. Porque isso daí inibiria o livre-arbítrio dele. Então, por mais que a gente sofra, por mais que nos doa, toda vez que você está vendo o caminho que ele está indo, você gostaria de tê-lo, é porque ele já tem, vamos dizer, um potencial dentro dele. Só respeite duas coisas. A tua parte, eu já falei, é você manifestar o exemplo daquilo que você quer para todos. Você já manifesta, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, o que depende dele. Dê o teu exemplo e verifique se ele está imitando ou não. E terceiro ponto, vê se ele te pediu essa ajuda. Isso talvez seja o mais importante. Porque está no Evangelho, Cristo coloca de uma forma muito clara: não deixe de ajudar aquele que te pede ajuda. Porque se você, mesmo que a tua intenção seja boa, se você quiser colocar isso de uma forma impositiva, você está desrespeitando o livre-arbítrio dele, portanto maculando a lei da justiça. Então, eu sei que gera dor, eu sei. Muitas vezes a gente quer que ele entre naquele caminho, a gente faz o possível, mas ele ainda precisa da resultante dessa experiência gravada nele. Ele precisa, não é da experiência, é da resultante. Ele precisa daquela dose de sofrimento em relação àquilo. E pra gente dói, né? Ui, como dói. Cada exemplo. Pessoas que a gente tem um carinho danado, né? Continua tendo. E aí querem impor as suas vontades, ainda não descobriram que não é vontade, é um querer. E não percebem esse querer. E a gente sabe onde vai dar. E a gente gosta demais da pessoa, a gente não gostaria que ela sofresse. Mas ela não ouve. Como disse o Cristo, vendo não vem, e ouvindo não ouve. Questão da experiência. E aí o que você pode fazer? Eu vou te dar o conselho que um amigo também nos deu. Sai correndo, vá para uma farmácia. Compre o esparadrapo, o mentiolato, aquelas coisas todas, as pomadinhas, porque ele vai cair. Na hora que ele cair, você desce lá e faz os curativos dele. Você poderá até complementar a seguinte frase para ele, depois de feito o curativo. Fala para ele, agora nós vamos nos encontrar só de abismo em abismo. Porque não se permite ouvir. Só isso. Eu entendi o que você perguntou. Acho que é difícil. É gerador de um estado não agradável. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Gabriel? Vamos lá, Gabriel. Criando o caminho filosófico e aprendendo, cada vez mais você começa a reconhecer muitos erros passados. E você começa a abominar o homem antigo. Uma tendência natural. Você, de repente, tem aqueles insights. Por que eu fiz aquilo? Eu não devia ter feito aquilo. Mas como que eu não vi? Quer dizer, hoje eu vejo. Como que eu não vi? Como você pode tratar esse homem antigo
Bom, então, né, vou repetir de novo. Quando a gente reconhece mais elementos, né, João, a gente consegue observar o passado, quem a gente foi no passado, né? O antigo homem, né, que a gente foi. E isso pode gerar uma certa revolta dentro da gente por não concordar com algumas atitudes, algumas ações anteriores. Como que a gente remedia isso? Como que a gente trata disso? Cura, né, na verdade. Olha, belíssima pergunta. Não é bela, é belíssima, isso ocorre com todo mundo. Antes de começar, então, vamos buscar uma frase daquele que sabe, né, dentro de um absoluto, e comentou sobre isso. Disse o Cristo: Antes, vós não sabíeis. A vossa ignorância vos levou a ser perdoados. Mas agora sois sabedores. Ide e não pecai mais. Então vamos lá. Se eu pegar hoje um fato passado em minha vida, digamos 5 anos atrás, o que eu tenho lembrança é do ocorrido, do filminho ocorrido. O que eu falei, o que eu fiz, é só isso. Mas a razão que me levou a tomar aquela atitude, eu não consigo voltar em razão. Porque a razão é um absoluto que cada um tem a cada instante. Eu estou vendo aquela imagem com a razão de hoje, não é de ontem. Aí Cristo nos dá mais um elemento. Este que aqui habita não é o que habitava. É um novo, um renovado. Este, eu ontem, esse não existe mais. O eu do amanhã, esse eu não conheço. Eu conheço o quem sou agora, dentro desse eterno presente. A cada instante, a minha razão é daquele instante, é o absoluto daquele momento. O meu absoluto, né? Absoluto universal. Então eu vou dar um conselho para vocês que me foi dado há muitos anos atrás. Parem de ficar dirigindo, andando pela estrada da vida, olhando só pelo retrovisor. Você vai bater no caminhão da frente. Olhe de vez em quando pelo retrovisor, só para você lembrar por onde você já passou. Ou seja, aquilo que você já era. Hoje você não é mais aquilo, você é um novo. E nesse estado de um novo, o teu vigiai é muito maior do que o que você tinha. Falamos hoje na palavra vigiai. Não é isso? E, portanto, a possibilidade daquelas ocorrências hoje acontecerem são quase nulas. Sempre existe a possibilidade, numa reação tal, mas é quase nula. Por quê? Porque hoje já há um reconhecimento seu que aquilo que aquele que fez, que não é você, aquele que fez, não tinha tanta sabedoria. E esse que está analisando hoje, ele reconhece que ele não faria isso hoje. Se ele reconhece isso, ele não fará, porque isso é vigiai. Portanto, parem de ficar vivendo aquilo que já foi, que só existiu para você ter a consciência que você tem hoje. Agradeça a esses inúmeros que nós fomos, que nos trouxeram a essa consciência de hoje. E é de hoje, de amanhã, tal, que vai nos levar à consciência que um dia nós teremos. Então, aliás, tem um curso aí nosso que diz o seguinte, até eu acho essa frase lindíssima, lindíssima. Não sei se devo falar, né, porque é um tema, né, dentro de uma aula. Mas vamos falar de uma outra forma, senão eu vou ficar me culpando aqui, né? Vou falar de uma outra forma. Toda vez que você pensar em alguma coisa que você fez, lembre-se que não foi você quem fez. Foi um outro que tinha uma consciência muito menor que a sua. Então, qual seria a palavra que eu poderia usar nesse caso? Eu vou usá-la. Ah, mas era eu. Não. Aquele que você foi, você compreende hoje. E o que você está sendo hoje, está sendo compreendido por alguém. Não se julgue mais. Porque é muito mais difícil o auto-perdão do que perdoar os outros. Então não dê dimensão
aquilo que você já fez. Mas foi terrível, João. Tão terrível foi que hoje você não faria. Mas se você não faria, não é mais aquele que fez. Fique atento para você não fazer coisas para amanhã de novo. Puxa, eu não queria fazer o que eu estou fazendo agora. Então analise da forma que nós falamos hoje. Agora parem de viver olhando retrovisor de caminhão. Só isso. Não? Ficou claro para vocês isso? Essa pergunta é importante, porque todo mundo pratica essas bobagens todo dia. Você não sabe o que eu falei para o meu pai que morreu. Primeiro que o pai já não está aqui. 2, aquele que falou já não está aqui. É uma conversa impossível, de 2 seres que não estão aqui. Ué, como vai conversar? Um não está, outro não está. É assunto sem pé, sem cabeça, não é verdade? Teólogos ouvindo isso vão me xingar. Mas está tudo certo. Mais alguém? Alguma dúvida, algum esclarecimento? A Ju parece que ia fazer uma pergunta. A Ju quer fazer uma pergunta. Então, o vigiar ajuda a gente a exercitar o auto-perdão. Eu acho, repetindo, está perguntando sobre o vigiai. Isso, o vigiar ajuda a gente a exercitar o auto-perdão. Isso. Será que o vigiai, ele nos ajuda, mas ajuda muito, no sentido de me dar o caminho do meu optar? Se devo ou não devo fazer? Sem o vigiai, vai continuar bebendo da água. A vida inteira. É o vigiai que fala, mas de novo, João? Você já fez isso ontem, você viu no que deu, vai fazer hoje de novo? É o vigiai. É o vigiai, claro. Tome esse cuidado. Ele pegou um ponto importante, você também. Parem de ficar se culpando por aquilo que vocês fizeram. O ser que não quer mudar, você vai ver que ele, quando pega um caso que ele fez, se foi grave, ao invés de reconhecer que não deve fazer mais, sabe o que ele faz? Ele justifica, ele racionaliza. Não, eu agredi ele porque você não sabe o que ele falou. Justificativa. Não, isso não é mudança, isso é pior. É manutenção do status quo do indivíduo como um ser inconsciente. Não dói reconhecer, ao contrário, te liberta. Você fica mais tipo, puxa, mas eu fiz aquilo para a pessoa. Um dia me perguntaram isso, vou até aproveitar e dizer para vocês. Poxa, não, mas eu fui reativo, a pessoa está triste até hoje comigo. Falei, mas vamos resolver isso então. Falei, como? Falei, vai lá, você não reconheceu? Foi você o causador? Foi. Vai lá na pessoa, fala, olha, vou dizer algo para você. Eu queria que você soubesse que aquele desentendimento nosso, culpado fui eu. Eu fui imprudente, eu fiz isso, aquilo. Eu estou te dizendo o seguinte, eu vim aqui te pedir perdão. Mas se você me perdoar, eu vou sair feliz. E se você não perdoar, eu também vou sair feliz. Porque agora você sabe que eu reconheci o meu equívoco. Vira as costas e vai embora. É só isso. Eu não tenho que justificar nada. Como que eu vou mudar algo que já ocorreu? Eu não mudo. Eu posso mudar aquilo que irá ocorrer. Usando o vigiar. Aí sim. Mas aquilo que ocorreu, se eu reconheci que o equívoco foi meu, ou a falta de, nem vou dizer educação, mas de finesse, tal, ou até um processo agressivo meu, eu só ir lá e pedir perdão. Agora, se ela vai perdoar ou não, já é conta dela. Disse o Cristo, quando perguntado, né? Eu a ninguém julgo, mas se eu vier a julgar, não serei eu só que julgo, mas eu e o Pai que está em mim. O que ele quis dizer? Que ele não julga, ele deixa o julgamento para a lei da justiça, que é ele e o Pai que está dentro. O Pai representado aqui pela lei da justiça. Que a lei, ela é justa dentro da justiça, ela não toma partido, ela não carrega bondade, misericórdia, não. A lei carrega fidelidade, só isso. Fidelidade é aquilo que é a lei. Por isso que ela é justa, por isso que ela não cabe em nenhum relativo. É algo que tem origem e manifestação dentro do absoluto. Entenderam isso? Assunto gostoso, né? Acho que alivia, não alivia? Fala a verdade. Né? Tem irmãos que brigam, ficam 20 anos sem conversar. Eu vi um dia, num curso básico, como esse que nós estamos tendo essa semana, 2 irmãs que não se conversavam há 20 e poucos anos.
E elas, sem querer, não de coisas do universo, né? As duas vieram fazer o curso, nenhuma sabia que uma estava vindo e a outra também não sabia que a outra ia vir. E chegou na sexta-feira, igual ontem. Quando eu estava ali, antigamente, essa cantina era ali em cima, né? E eu estava ali perto, uma saiu, uma tinha saído. Uma saiu, essa outra estava esperando. Essa aqui saiu correndo, abraçou a outra. As duas choraram muito e tal. Eu vi aqui, percebi, na hora que já tinha amenizado, cheguei perto e falei assim, as duas já reconheceram que vocês são pontas faz 20 e poucos anos? Vamos ver se agora a gente acaba de ver com essa tonteira. Aí elas mandaram, João, vai pro inferno. Mas saíram abraçadinhas. Não é que é bonito isso? Reconheceram. Para que isso? Eu não quero saber quem estava certo e quem estava errado. Se for para harmonizar, vai lá e fala, eu que estou errado. Eu vim pedir perdão porque eu que estava errado. Dessa hora você está compreendendo. Aí o outro poderá até dizer, tá vendo? Eu sempre tive razão. Como dizia um amigo nosso, mas aqui todos têm razão, cada um a sua. Então, é gostoso isso, não é? É isso, pratica isso, que o alívio é muito grande. O que não é bom é a justificativa do fato. Essa nunca. Não vai justificar, não. Não, eu fiz isso por causa daquilo. Não, você fez aquilo porque você quis fazer isso. Né? Senão cai naquele filósofo do México, né? Que é um perigo, né? Eu fiz sem querer, querendo. Isso. É um perigo, esse é um perigo. Eu acho que é por aí, né, Tiago? Eu acho que completamos o tema de hoje, né, João? Nos divertimos também, né? Vamos dizer que não. Bastante. Nos divertimos. Agradecer os meninos, foi um final de tarde muito gostoso com vocês. Um beijo para todos, né? Nosso E muito até obrigado. Né? A gente pede para quem está acompanhando a gente compartilhar com todo mundo o vídeo, né? Deixar o seu like lá, um comentário, que a gente tem alguns comentários para responder aí. Já estamos organizando isso aí, né, João? Para responder os comentários. E coração cheio de gratidão. Muito obrigado a todos. Tiago, eu queria aproveitar aquilo que o Pedro orientou, contar para o pessoal que já temos agora, além desses bate-papos, quando tem uma festa, alguma coisa. Sim, é Não verdade, isso? verdade. Temos já uma outra lista de títulos lá, né, de temas que vai ser comemorativo, né? Então a gente tem essa lista de temas já estruturada, é uma lista e tem uma outra que agora vai ser os O comemorativos. primeiro é da festa, agora, caipira que tivemos, né? Festa julina, exatamente. Muito Mas- bom, muito bom. Acompanhe lá. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até já, né, João? Até já, graças a Deus. Obrigado. Obrigado.